Gravando, teste. Ok. Já na região, 1, 2, 3. Muito bom dia. Voltamos hoje com a série Pinga Fogo no Diário da Região entre os candidatos a prefeito de São José do Rio Preto. Hoje aqui presentes os candidatos Edinho Araújo, do PMDB, e Orlando Bolsoni, do PSB. Os candidatos aqui, em comum acordo, podem decidir quem que vai fazer a primeira pergunta. O candidato Edinho Araújo faz a primeira pergunta para o candidato Orlando Bolsoni. Candidato, como planejador e homem que conhece os problemas da cidade, como analisa
a atual situação e a buraqueira em que se encontra toda a cidade de São José do Rio Preto. Trata-se de uma questão que não tem a ver com a prefeitura, pelo fato de que foram conseguidos 10 milhões de reais através de um levantamento de recursos, de um empréstimo junto ao Desenvolve São Paulo, e esses recursos eles estão disponíveis há mais de 2 meses, e uma disputa judicial entre duas empresas que está fazendo com que se retarde a recuperação da malha viária da cidade. Essas obras já poderiam ter sido iniciadas há meses, tendo em vista que a disputa judicial é que atrasou, visto que duas empresas buscam vencer na justiça essa licitação. Então os recursos estão devidamente já assegurados, os recursos estão há meses, falei 2, mas há mais de 2 meses estão disponíveis, os recursos eles estão e todo um planejamento, então logo se defina na justiça, que se espera rapidamente, visto que as mesmas apelaram para o Tribunal de Justiça em São Paulo, vai se tornar possível a recuperação de toda a malha viária da cidade. E a malha viária da cidade também, ela decorre em especial do grande volume de obras, do trânsito de máquinas pesadas, em especial na região onde estão ocorrendo esse volume de obras de drenagem, obras de diversas, agora já inclusive também as obras dos corredores, as obras do parque. Daí então esse problema. É um problema momentâneo, é um problema fácil de ser resolvido, e que o grande impasse não ocorreu em função da ação da prefeitura. O impasse ocorreu em função da disputa judicial, de tratar-se de recursos assegurados, recursos garantidos e um volume grande de obras, que são 11 milhões de reais, e as duas empresas estão disputando aquela que sairá a vencedora. Então, em função disso, é um problema momentâneo que vai ser superado. Não se trata de problema estrutural, nem problema estruturante. É um problema momentâneo que já tem a solução adequada. Tão logo a justiça se pronuncie, vai ser imediatamente, vão ser iniciadas essas obras. Então, é um problema apenas momentâneo. A réplica do candidato... Tendo em vista essa situação das nossas ruas e avenidas, uma buraqueira geral, São José do Rio Preto, que é uma cidade de referência, que é capital da região, e que esta situação tem provocado chacotas, muitas brincadeiras. E se há alguém que se lucra com essa situação, são as oficinas e as borracharias. Portanto, São José do Rio Preto tem que ser governada todos os dias do ano. Nós sabemos, você que é dona de casa, você que é empresário, sabe o quanto precisa de manutenção a sua casa, o seu comércio, a sua empresa. E uma cidade não pode ter cochilo, não pode perder um minuto sequer. Portanto, é isso que nós vamos voltar a fazer, se for a vontade do povo e de Deus, de retornar à Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. A cidade vem sendo muito bem gerenciada, muito bem trabalhada, tanto em aspectos rotineiros do dia a dia, e também em aspectos de uma visão de longo prazo, de planos, de grandes projetos estruturantes da vida da cidade, projetos que foram enfrentados agora de forma muito firme, com muita coragem, como as obras anti-enchentes, como o caso dos corredores, caso da própria Central Park. Então é uma cidade que vem sendo muito bem gerenciada, e não pode ser avaliada por um momento exclusivo, um momento único, um pequenino momento,
Não se pode olhar se buscar um piolho numa águia. É uma questão momentânea e que deve ser resolvida de forma rápida, tão logo a justiça decida, que deve ocorrer rapidamente. Agora, a vez do candidato Orlando Bolsoni fazer a sua primeira pergunta para o candidato Edinho Araújo. Pergunto ao candidato qual vai ser o seu modelo, os seus fundamentos de planejamento da cidade para os próximos 4 anos. Bom, nós temos um programa de governo que foi amplamente discutido com os partidos que compõem a nossa aliança e depois também debatido com grande parte da sociedade. Uma administração em São José do Rio Preto, nesse momento, há que se pensar primeiro em cuidar das pessoas e da cidade de forma muito carinhosa e dedicada. Ter a preocupação com o emprego. O emprego é fundamental, que a sociedade, que a administração esteja conectada com os empreendedores, que haja diálogo com a CIRP, diálogo com todos aqueles que querem inovar e empreender em São José do Rio Preto. E a prefeitura, o prefeito, tem que ter esta capacidade de diálogo, de buscar o que há de possibilidade para se trazer para São José do Rio Preto empresas que gerem emprego. Nós temos que ter em vista permanente que os nossos distritos ou têm que ser ampliados, e aí há necessidade urgente de ampliarmos um distrito na região norte, e o Parque Tecnológico, que começou no meu governo. Determinei a Secretaria de Planejamento que procurasse todos os meios e todos os caminhos, tanto em São Paulo quanto em Brasília, para que nós pudéssemos avançar. Eu acho que agora, quem começou, e fomos nós que iniciamos essa proposta de inovação, de inteligência, de tecnologia, agora nós vamos implantar de fato o Parque Tecnológico em São José do Rio Preto. É uma cidade sustentável. Uma cidade tem que ter um desenvolvimento voltado para o meio ambiente. E temos que cuidar de tudo aquilo que diz respeito à atividade da prefeitura, né? A saúde animal, nós temos que ter um cuidado com essa questão que é relevante hoje. O lazer, o esporte, a cultura, tudo que diz respeito às ações e às secretarias. O prefeito tem que ter esta coordenação e uma sintonia com Brasília, nos projetos que Brasília e São Paulo têm. O prefeito tem que estar sempre com um projeto na mão para que possamos desenvolver. E a Alça Norte, um projeto que deixamos pronto, deixamos esse projeto feito, entregamos ao prefeito que me sucedeu, mas, no entanto, não se olhou para esse aspecto. A BR-153, nós que começamos, vamos agora concluí-la. O contorno ferroviário é uma proposta que nós vamos que levar avante junto com o governo federal também. Tréplica do candidato Bolsoni. O candidato precisa se atualizar. No Parque Tecnológico está já em pleno funcionamento uma indústria de altíssima tecnologia de farmoquímica. Ao lado estão sendo construídos uma indústria que vai trabalhar com navegador cerebral, que é um produto de altíssima também tecnologia, de alto componente agregador de ciência e tecnologia, e também uma empresa que vai produzir marca-passo cerebral, que já funciona na cidade, mas que está se transferindo para o parque. Além disso, o ambiente do parque, ele foi credenciado nesse ano de janeiro, nesse ano que vivemos, no mês de janeiro, pelo governador Alckmin e pelo secretário Márcio França. Tréplica do candidato Edinho Araújo. Nós vamos implantar de forma efetiva o Parque Tecnológico, que nós iniciamos o nosso governo, que dedicamos durante 8 anos, nós dedicamos toda a atenção para isso.
E com relação à saúde e educação, eu acho que é fundamental você implantar o padrão poupa-tempo, principalmente na saúde. A população sabe que às vezes tem-se a consulta, mas os exames, as cirurgias não ocorrem. E doença, o tempo pode significar vida. Na saúde é fundamental que a preocupação da administração esteja presente com esse setor. E também deve-se levar muito em consideração que é preciso a educação ter uma prioridade do prefeito, em contato com as escolas, uma merenda de qualidade, uniforme na hora certa. Portanto, é esse diálogo e essa atuação presente da administração. Agora iniciamos a segunda rodada de perguntas. A vez do candidato Edinho Araújo fazer pergunta para o candidato Orlando Bolsoni. Candidato, o senhor foi secretário de Planejamento com 3 prefeitos diferentes. Em todo esse tempo, o senhor teve contato com a realidade das enchentes, que castigam a cidade durante o período das chuvas. Agora, o seu programa eleitoral, o senhor diz que acabaram as enchentes da nossa cidade. O senhor acredita nisso? É uma obra que ela está sendo concluída, já em parte da cidade, em especial nas cabeceiras, os córregos Canela e Borá já estão plenamente atendidas. É a maior obra da história da cidade em termos de infraestrutura. É uma obra que foi enfrentada com muita coragem pelo prefeito Valdomiro. Essa obra, ela inclusive contempla, as enchentes originadas dos bairros, ela protege com relação a essas enchentes. No caso da Avenida Brasilusa, no caso da Avenida José Monia. Então, nesses locais é uma obra de profunda, é uma obra que ela exige também, não só um acompanhamento, mas também tempo. É uma obra que muda todas as características da vida das cidades. E as enchentes, elas estão mitigadas, reduzidas, e em função do próprio momento, das próprias obras, às vezes passa-se uma falsa impressão, mas as cabeceiras dos rios, dos nossos córregos, Borá, do córrego Canela, são regiões que já estão totalmente protegidas. Agora ela vem descendo para toda a obra, ela é feita de forma das cabeceiras de montante para jusante, até ela é feita da cabeceira para chegar para depois a foz, quando o Borá e o Canela encontram o Rio Preto. Então elas estão sendo feitas e cada região vem sendo protegida, vem sendo diminuída, vem sendo mitigada. E essa obra ela deve ser concluída até o final do ano, aí definitivamente resolvendo os problemas que foram enfrentados. Então um problema que vai efetivamente resolver, tendo em vista que a calha do Borá e do Canela, ela em algumas de suas partes, ela foi multiplicada, a sua vazão por 4. Então é uma obra que muda todo o perfil da cidade, além no caso da Brasilusa, além na própria Romeu Strassi, também se faz captação de água, e diversas bacias, um plano extremamente, provavelmente o plano de infraestrutura mais complexo e o plano de infraestrutura mais ousado que se fez e que com certeza já reduziu e já está resolvendo o problema das enchentes na cidade. Isso é uma obra que vem se conduzindo muito bem e que está, à medida que vai sendo concluída, vai sendo reduzida a questão das enchentes. Candidato Edinho. É preciso lembrar que uma das maiores catástrofes ocorreu na Bativa City, com uma destruição imensa. Outra questão que é preciso destacar o prefeito, a administração, o planejamento tem que fazer obras, mas tem que levar em conta os moradores, o comércio local. Uma obra
não pode sacrificar pequenos comerciantes tradicionais que construíram ao longo da sua vida um patrimônio. Eu tive contato com as pessoas, me trouxeram depoimentos e planilhas, o que ocorreu durante esse período, sem que houvesse um contato, sem que tivesse uma explicação para aqueles moradores. Portanto, obras são necessárias, importantes, mas é preciso também ter método, saber como fazê-la. Aí passa por planejamento, passa por um diálogo com aqueles que estão nas imediações. Portanto, não sei se nós não tenhamos vergonha do planejamento. Tréplica para o candidato Pela Orlando Bolsonaro. sua afirmação, ela contradiz a história da cidade. A cidade ela é uma referência de planejamento nacional. Ela tem projetos, ela tem trabalhos que são reconhecidos nacionalmente. É a cidade, nesse período, que mais captou recursos na sua história. Ela captou recursos, tanto recursos públicos quanto recursos privados. Portanto, essa afirmação ela não procede. Essa afirmação eu a vejo como no mínimo, como um desrespeito àqueles profissionais que trabalham com planejamento da cidade e a forma como é feita o planejamento da cidade. A cidade é muito bem planejada, a cidade tem um banco de projetos, daí que ela consegue recursos, porque ela tem os planos prontos, sempre, a qualquer momento que surge um programa, e tem vontade política para buscar os recursos. Agora é a vez do candidato Orlando Bolsonaro fazer pergunta para o candidato Edinho Araújo. Quero perguntar ao candidato a respeito de seus planos para a região norte. A região norte de São José do Rio Preto é uma das mais populosas, e quando o prefeito tive a oportunidade de abrir grandes avenidas, Piedadinha, Cobertinho, o quilômetro 444 na Washington Luiz, foi importante para acessar esta região com o prolongamento da Hernani e o linhão que nós complementamos, todos os gargalos rodoviários, nós tivemos a oportunidade de desobstruí-los e fazer com que esta região pudesse ter um trânsito mais fluente, com iluminação, com parques. Construímos na região norte o conjunto Aloysio Nunes Ferreira, ali no Pinheirinho, no Santo Antônio, uma escola de competência, Roberto Hollenberg, e a região norte precisa de um permanente carinho, atenção. Eu tenho andado pela região norte e tenho visto a sujeira que tem nos linhões. Quando assumimos a prefeitura em 2001, havia mais de 1.800 pontos de locais onde se jogava lixo. Nós equacionamos com aqueles pontos de apoio. Agora, com a estação de tratamento de esgoto, nós podemos levar aquilo que é fundamental para a cidade. Agora, mais do que nunca, a região norte precisa de ter os seus equipamentos esportivos, com atividade, os equipamentos sociais, com monitores. Nós precisamos fazer com que os jovens tenham a capacidade de ter o seu primeiro emprego. Agora, uma escola ali do SESI, no Jaguaré, vai proporcionar o estudo técnico, que é tão importante. A saúde, nós precisamos ter presente aquilo que é a preocupação das pessoas. Qual é? Tem-se a consulta, não se realizam os exames, a cirurgia chega tarde. Portanto, nós temos que olhar todos esses aspectos: a educação, a saúde, o esporte, o lazer, o transporte coletivo. Nós construímos em todos os pontos da cidade terminais que ficassem conectados com os bairros mais distantes e aqueles que não eram regulares. Mas esses terminais ficaram todos eles abandonados ao longo desses 8 anos. A rigor, todas as obras que fizemos e que tinha uma marca do nosso governo, esta administração, planejada pelo candidato, não levou avante. Portanto, a região norte vai continuar merecendo todo o nosso carinho e atenção para que ela seja cada vez mais próspera. Candidato Bolsonaro.
O candidato se refere ao passado, que demonstra que mesmo naquele período que a cidade foi muito bem planejada. Todos esses relatos que fez o candidato, eles passaram pela Secretaria de Planejamento, que eu tive a honra de ser seu titular. A região norte ela tem uma função importantíssima na vida da cidade, sendo um grande vetor de desenvolvimento. A região norte ela tem um papel que ela é a segunda cidade em população da região noroeste. Ela supera todas as outras cidades, exceto a própria cidade de São José do Rio Preto. Portanto, para o futuro, o que se espera é geração de empregos, e nós temos isso com muita clareza, é a ampliação dos serviços que nós prestamos na cidade, ampliando o nosso plano de governo naquela região. Tréplica do candidato. A prefeitura, ela não tem o objetivo de gerar emprego. Ela tem que ser promotora, ela tem que ser incentivadora do desenvolvimento. Quando fizemos estas realizações que eu mencionei e que deu ensejo a que chegasse aquele shopping da Cidade Norte, é isto. Nós temos que realmente promover, a prefeitura tem que levar a infraestrutura. O que é a infraestrutura? É água das torneiras, é o acesso fácil, o transporte coletivo, a educação, saúde, para que nós tenhamos o desenvolvimento. E a região norte é, sem sombra de dúvida, esta cidade que está incorporada nesse contexto que se chama São José do Rio Preto, essa grande metrópole, que vai continuar merecendo do nosso governo, se for a vontade do povo e de Deus, de voltar a governar São José do Rio Preto com carinho e com atenção. Gostaria de convidar os internautas do Diário da Região a enviar perguntas pela página do jornal no Facebook e também pelo portal Diário da Região. Ao final do encontro, as perguntas serão sorteadas aqui pela redação e será feita uma pergunta para cada candidato. Agora nós vamos para a terceira rodada de perguntas entre os candidatos. É a vez do candidato Edinho Araújo fazer a pergunta para o Orlando Bolsoni. Candidato, no ano de 2012, o Congresso Nacional aprovou, depois de uma ampla discussão, o novo Código Florestal, que tem como principal objetivo proteger o nosso meio ambiente, criando regras de uso de solo e dos rios e córregos. Qual é a sua opinião sobre o Código Florestal? O Código Florestal, ele foi amplamente discutido, teve 4 relatores, com o relato final do deputado Aldo Rebelo, e ele possibilitou diversas regularizações, inclusive em áreas de pequenas propriedades, que através de compensações diversas podem compensar essas áreas verdes, que eventualmente foram, no passado, essas áreas foram ocupadas, e essas áreas elas podem ser compensadas. O Código Florestal foi depois adaptado a alguns estados, inclusive no próprio estado de São Paulo, onde participei e participo dessas discussões. O Código Florestal ele tem uma característica de organizar, não só dentro dos conceitos de direito ambiental, a questão dos diversos conceitos de floresta, conceitos das diversas estações, das áreas que são protegidas, mas em especial a sua referência primeira, a sua marca primeira, foi exatamente a de possibilitar essas regularizações e de organizar, contribuindo inclusive para que o setor produtivo pudesse trabalhar de forma mais segura, mais serena. No estado de São Paulo, nós criamos inclusive o cadastramento rural, onde se cadastra as áreas
Essas áreas elas são, depois inclusive para garantir um futuro e para registrar eventuais compensações. Foi um trabalho do deputado Aldo Rebelo, foi feito um trabalho muito bem, ele conseguiu consensuar as diversas tendências junto de 3 outros relatores, segundo consta do próprio site do Congresso Nacional. Então é um avanço e que foi sendo adaptado no estado de São Paulo. E de forma tranquila, hoje evitando inclusive muitos conflitos, inclusive a proteção à pequena propriedade. Deu uma tranquilidade para o setor de agronegócio, deu uma tranquilidade para o pequeno produtor. Organizou, e aí o papel do deputado Aldo Rebelo foi importantíssimo, e do próprio Congresso, no sentido de organizar as atividades, não só no conceito ecológico, mas também no conceito do agronegócio. É verdade que o Código Florestal cria regras de uso de solo e dos nossos rios e córregos. Mas eu gostaria de registrar e deixar aqui nas mãos do mediador do Diário da Região, aqui uma súmula onde constata que a medida provisória 571 de 2012, que complementou o Código Florestal, que é a última versão do Código Florestal, eu tive a oportunidade de ser relator revisor, tendo como relator o senador Luiz Henrique. Portanto, eu quero passar às mãos do mediador do Diário da Região, porque eu tenho sido cobrado pelo programa do candidato Bolsoni, que eu não tive participação. Está aqui, registrado nos anais da casa, que eu fui o relator revisor desta matéria na última versão que trata do Código Florestal, uma das matérias mais importantes que visa o crescimento e a produção e regula esse setor da economia brasileira. Agora a tréplica do candidato. Seria importante também que se fizesse atualização tanto do site do site da Câmara dos Deputados e também do seu site, para que pudesse até atualizá-lo. É importante a informação para que a própria população fique ciente de todas as ações do Congresso Nacional. É importante que sempre se reponha a verdade. Então a informação ela deve ser atualizada, deve ser permanente dentro do conceito, dentro do princípio de transparência que hoje rege todas as atividades, não só como princípio, mas com o conceito de legalidade, portal de transparência, diversas ações. A transparência é uma das grandes conquistas dessa sociedade brasileira, em especial nesse momento. Agora, complementando a terceira rodada de perguntas, quem faz a pergunta é o candidato Orlando Bolsoni. Eu quero voltar à questão do emprego, que o candidato possa descrever de forma mais ele fez citações aí, questão de plano, mas de planos, como pretende tratar no futuro a política de emprego que contemple todos os segmentos da cidade e todos os setores, tanto geográficos quanto os segmentos sociais. Qual vai ser a sua política de emprego? Bom, a administração, a prefeitura, o prefeito tem que ser líder do processo de desenvolvimento da cidade. A prefeitura não pode estar desconectada com os empreendedores. O prefeito tem que ser alguém que esteja em contato constante com a associação, com a CIRP, com aqueles que querem empreender, que querem desenvolver, que querem melhorar o seu empreendimento visando a geração de empregos. Eu considero que a construção de um centro de eventos, que nós deixamos área, aqui é preciso dizer, porque eu sou o único candidato que já fui prefeito. Fizemos uma administração que foi avaliada como boa e ótima por quase 80% da população, e nós precisamos relembrar isso, porque muitas dessas questões nós precisamos retomar agora,
se formos eleitos, se tivermos esta oportunidade, se o povo de São José do Rio Preto assim me conceder. O centro de eventos seria muito importante. São José do Rio Preto é uma cidade conhecida pela sua prestação de serviço, pelo seu parque industrial, que já existe, mas que precisa ter este olhar diferenciado. São José do Rio Preto tem que ter estar avançado no tempo, em termos de tecnologia. Nós temos que estar sempre em contato com as esferas federal e estadual, para que nós possamos realmente, efetivamente, acionar e gerarmos emprego na nossa cidade. E a qualificação profissional, né? Eu considero que uma universidade federal em São José do Rio Preto, ela será muito importante para qualificar e diferenciar ainda mais a nossa cidade. Fazer com que tenhamos jovens preparados nas diversas áreas. A vocação de São José do Rio Preto, todos nós sabemos, é uma vocação de serviços, a saúde é referência em São José do Rio Preto para todo o Brasil, e nós precisamos cada vez avançarmos ainda mais nesse setor. Portanto, há muitas atividades que precisam ser desenvolvidas para que nós tenhamos empregos, opções para o primeiro emprego, um relacionamento permanente com o Sistema S, com o SESI, com o SENAI, com o SESC, com o SENAR, para que nós possamos ter qualificação profissional. E o prefeito liderando, tendo este diálogo permanente com os empreendedores, nós vamos atrair empresas, nós vamos, depois de termos levado a infraestrutura para os nossos distritos, realmente prepararmos para termos mais empregos nesse momento de crise que vive o nosso país. Candidato Bolsonaro. Nosso plano de governo contempla o atendimento desde o garoto que vai disputar o seu primeiro emprego, através do incentivo à criação de startups, com 2 incubadoras, contempla também com o apoio das nossas faculdades, aquele garoto que desenvolve, e aquele pequeno empresário que quer começar o seu primeiro negócio, e um dos programas que estamos contemplando é o primeiro negócio, ele tem condição de ir para uma das 2 incubadoras, ele tem condição de ir para um dos mini distritos industriais, que dos 13 que participei em diversas etapas de sua criação e ou implantação, ele tem condição também de ir para um desses distritos. E agora tem um grande empreendimento para a atração de grandes empresas, que é o Ecoparque Norte, que vai mudar a vida da cidade e já está em pleno funcionamento. Candidato Edinho Araújo. Sempre buscando o diálogo e o contato com os nossos empreendedores, incentivando realmente e implantando o parque tecnológico, que foi projetado, que foi realmente incentivado durante o meu período de governo, que nós vamos qualificar as empresas de inteligência, porque São José do Rio Preto tem todas as condições. É preciso vontade política, é preciso um prefeito que possa liderar esse processo, ter um secretário da área que tenha afinidades, envolvendo todas as nossas universidades. A Unesp é uma universidade que tem imenso serviço. Eu tive a oportunidade de ter contato com essa inteligência de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto tem um potencial imenso. O que precisa é um prefeito com a capacidade de liderar, unir, para que nós possamos avançar ainda mais. Muito bom. Agora nós vamos para a 4ª rodada de perguntas. Quem começa essa 4ª rodada é o candidato Edinho Araújo. Pois não, candidato. Candidato, tenho procurado conciliar o meu mandato de deputado federal com a campanha, com a nossa candidatura. Às vezes assisto o programa eleitoral e muitas vezes me trazem o que passou, vejo o programa gravado. De todos eles, eu não me recordo de ter visto uma colocação sua com relação à cultura, que eu tenho ouvido imensas
críticas do setor. Eu pergunto, o senhor concorda que a cultura em São José do Rio Preto esteja morta? Pois não, candidato? Não, a cultura de Rio Preto, ela está viva, ela está com diversas ações em todos os setores da cidade, em especial nos setores periféricos, nos bairros, onde nunca foram ou raramente foram levadas atividades culturais. A cultura, ela vive em cada jovem, hoje, que participa de programas e oficinas da própria prefeitura, não só daquelas atividades tradicionais, das atividades gerais que são hoje muito bem gerenciadas, tendo grandes pessoas que participam, então, dos nossos museus, a Casa da Cultura, todos os nossos espaços, mas também levando a cultura até a periferia, até os bairros da cidade. A cultura vem sendo desenvolvida nessas diversas oficinas, em bairros, inclusive nos núcleos da Esperança, para as nossas crianças, sobre as mais diversas formas. Há uma dança, com a arte nas suas mais diversas manifestações, onde artistas, inclusive, lecionam, ensinam e iniciam nossas crianças nessa atividade, no gosto pela cultura. A atividade em Rio Preto, a redução, por exemplo, no caso do FIT, foi da própria crise econômica, que não foi causada aqui na planície, mas foi causada lá no Planalto, e fez com que empresas como a Petrobras, por exemplo, que era uma das grandes patrocinadoras, teve que reduzir os seus recursos que eram investidos, por exemplo, no FIT. Mas no nosso plano de governo nós contemplamos tanto os grandes projetos, os grandes festivais, no caso do FIT, e também vamos dar continuidade, vamos dar sequência às atividades que são desenvolvidas lá nos bairros, lá onde as crianças mais precisam. É uma forma de tirar a cultura e o esporte, é uma forma de tirar as crianças da rua, de protegê-las e de criar um conceito importante na própria criança de amor à cidade, de amor às artes. Todas as manifestações de arte, inclusive as novas, o hip hop, as diversas manifestações, elas são hoje desenvolvidas e apoiadas pela prefeitura, a grafitagem e diversas outras, em especial com nossa juventude. Então a cultura em Rio Preto vive e vive muito bem e saudavelmente. Candidato Edinho. É preciso refundar a cultura em São José do Rio Preto. Eu digo isso porque é uma conclusão que tiro das opiniões daqueles que vivenciam a cultura em São José do Rio Preto há décadas. Portanto, retomar aquele calendário, aquela agenda intensa de atividades culturais. É preciso, portanto, fazer voltar e ter o Festival Internacional de Teatro, o Janeiro Brasileiro da Comédia, aquele programa que fomentava a cultura Nelson Seixas, em todas as regiões de São José do Rio Preto, incentivar o talento, as pessoas que realmente têm vocação para a cultura. É isto que é preciso voltar a fazer. A Bienal do Livro foi um sucesso e que lamentavelmente abandonou. Nós vamos retomar todas essas atividades culturais. Agora é a vez do candidato Orlando Bolsoni fazer a sua tréplica. Mais uma vez, lembrando que tanto o Festival Internacional de Teatro, ele teve a sua edição, na forma já que relatei, com recursos menores de patrocinadores, mas ainda assim foi um êxito. A cidade ela continua também o seu trabalho, levando inclusive espetáculos aos bairros, mas mais tão importante quanto isso são também as oficinas que ocorrem nos bairros, através
tanto das ações diretas da prefeitura, ou então das ações através de parceiros. Então, a cultura, em especial nas nossas regiões, nos nossos bairros, há uma cultura não só emergente, mas consolidada, com a participação, em especial, da nossa juventude. Obrigado, candidato Orlando Bolsoni. Nós voltamos com o senhor agora, você vai fazer a última pergunta do encontro. Eu pergunto ao candidato a respeito da educação. A cidade de São José do Rio Preto desenvolveu experiências inovadoras e pioneiras, uma das quais são os núcleos da esperança, em loteamentos que foram regularizados e criando uma nova estrutura, um novo modelo de gestão, também reconhecido nacionalmente, onde integra a criança, integra a família, onde possibilita também que a criança possa ter a maior parte do tempo, uma parte considerável das crianças, inclusive em tempo integral, a criança que entra já desde da creche, da idade inicial, que chamamos da educação infantil, e ela conclui deixando já para entrar na educação fundamental. Então, esses grandes projetos, eles vão ser continuados no eventual governo seu? A educação precisa, em primeiro lugar, como prioridade, voltar a se estabelecer o diálogo. Que esta área, esse setor, que é importante, tenha democracia, no sentido da participação, ouvindo os nossos educadores, ouvindo os pais, fazendo com que as escolas sejam um verdadeiro ambiente de convívio, de debate daquela realidade, da realidade daquela área da cidade, daquele bairro. Nós temos que ter esta dedicação. Uma pessoa que esteja à frente desse setor, que permaneça realmente sempre aberta, para que ela possa trazer aquilo que é fundamental. No nosso tempo, nós tivemos parceria com o Instituto Ayrton Senna, a secretária Duda, e tivemos a oportunidade de receber inúmeros prêmios pelas ações que foram praticadas nessa área. Mais do que isso, nós precisamos voltar a integrar as secretarias. Secretarias da área social, como educação, assistência social, esporte, lazer e cultura, elas têm que se falar entre si. E o prefeito não tem que ficar só falando com empresários, com empreiteiras. Tem que falar com as secretarias e ter o comando dessas áreas. Portanto, uma cidade precisa de obras, vive de obras que são fundamentais e importantes. Mas o prefeito tem que ser o grande líder, o grande coordenador das ações sociais dessas secretarias que são afins, para que nós possamos avançar ainda mais, ter uma merenda de qualidade. A criança tem que se alimentar todo dia, diversas refeições por dia, e boas refeições. Refeições que lhe tragam, que lhe dê as condições de crescimento, de inteligência, porque depois não adianta comer muito, tem que comer agora, na sua fase de construção, na sua fase de crescimento, na fase de formação. O uniforme escolar tem que chegar a tempo. Escola tem calendário, tem início, é programado com antecedência. Por que não se programa a entrega dos equipamentos escolares, todos no seu exato momento? Portanto, é questão de planejamento e isso precisa ser corrigido urgentemente. Candidato Bolsoni. O candidato precisa atualizar as suas informações. Merenda de qualidade é servida em todas as nossas escolas. A cidade ela é referenciada com diversos prêmios pela atuação dos nossos servidores da educação, que eu tenho um grande respeito, que trabalham de forma
forma efetiva, com alto interesse. Fui, inclusive, por 2 vezes, participei da criação e depois da atualização do plano de cargos e carreiras e salários da educação. Ainda ontem, na Assembleia Legislativa, eu fazia um registro importante do diretor da nossa escola Darcy Pacheco, lá na região norte, que foi mais uma vez premiado para um congresso internacional, levando a referência do ensino de Rio Preto para, inclusive, a cidade de Dubai. Tréplica do candidato. Eu sou autor, eu fiz um projeto de lei para criar a Universidade Federal em São José do Rio Preto. Tenho tido contato constante com o Instituto Federal, para que nós possamos ter cursos federais aqui em São José do Rio Preto. Eu não vi ao longo desse período de 8 anos uma palavra sequer da administração atual em busca de uma universidade federal, de um instituto federal. O que precisa é a prefeitura ter esta iniciativa, porque muitas vezes é preciso oferecer um terreno, adaptar um prédio, portanto, vale a iniciativa. Outras cidades da região obtiveram, porque houve a iniciativa do prefeito municipal. E é aquilo que eu falo sempre, a administração tem que estar em sintonia com aquilo que é um programa dos governos, das esferas do ente federal ou estadual. E para isso o prefeito tem que estar atento. E educação é prioridade, com a valorização dos profissionais da educação também. Bom, encerrada a parte de questionamento entre os dois candidatos, nós vamos agora fazer uma pergunta para cada candidato, enviada pelos internautas do Diário da Região, no portal do Diário e no Facebook. Primeiramente, a pergunta para o candidato Orlando Bolsoni. Elvis Ferres Lacerda pergunta: candidato Bolsoni, o senhor acha normal a Construeste ganhar quase todas as licitações em Rio Preto? Se eleito, o senhor vai continuar da mesma forma? As licitações, elas são feitas na melhor forma da lei. Elas são feitas de forma transparente, elas são competitivas, elas são feitas de forma seguindo a lei. Todas essas licitações, elas sempre são examinadas pelo próprio Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas sempre tem aprovado todas as licitações. A Prefeitura trabalha tranquila, trabalha transparente, trabalha de forma inclusive a dar condições que haja ampla competição, no sentido de que as empresas possam vir aqui e competir. O grande volume de obras que a cidade tem atrai, inclusive, outras empresas. Todas essas licitações, elas são competitivas, e a competição ela é sempre entre muitas empresas. E aí o que a Prefeitura avalia? A Prefeitura, primeiro, tem um excelente projeto, porque a Prefeitura é muito bem planejada, ela projeta bem os seus técnicos, e mais uma vez o respeito aos técnicos da Prefeitura, fazem grandes projetos, e esses projetos depois, eles são avaliados, e a seleção é feita na forma da lei, levando em conta qualidade e levando em conta preço. Daí então, o sistema que a Prefeitura usa é o sistema universal, sistema nacional, é a lei de licitações. Então é a lei que rege as licitações. Essas licitações são auditadas pelo Tribunal de Contas, elas são acompanhadas por diversos técnicos, tanto da Prefeitura quanto depois do Tribunal de Contas. E todas as licitações feitas na Prefeitura são com transparência total, Por isso, qual o modelo que vamos seguir? É o modelo da lei, é seguir a forma que a lei manda, é seguir a forma que a lei orienta, sempre procurando obter melhor qualidade e obter melhor preço e melhor serviço. Nós vamos trabalhar de forma de considerar P de padrão, então padrão de qualidade, preço e prazo. Para isso, continuar desenvolvendo, avançando e inovando em projetos de altíssima qualidade,
para que nós possamos obter melhor preço, mas em especial melhor padrão de qualidade dentro do prazo. Obrigado ao candidato Orlando Bossoni. Agora a pergunta do internauta para o candidato Edinho Araújo. O senhor Carlos Parisi pergunta: o senhor, Edinho, estava abraçado com a Dilma em Placas de Rio Preto. O senhor apareceu abraçado com a Dilma em Placas de Rio Preto. O senhor faz parte dessa crise? Bom, eu sempre tive a preocupação com São José do Rio Preto. E sou um homem de partido. O PMDB esteve coligado com o PT, com a presidente Dilma na campanha passada. O PMDB, hoje, através do presidente Michel Temer, tem a presidência efetiva do mandato. Eu sempre tomei as minhas posições visando São José do Rio Preto, a região, o meu país, e fui um homem ligado com fidelidade ao meu partido. O que me preocupa é realmente nós estarmos sempre buscando aquilo que é fundamental, aquilo que a população deseja. Como representante de São José do Rio Preto no Congresso Nacional, sempre estive com esse objetivo, que é tomar as posições que a população anseia. Quando da votação do impeachment, eu votei de acordo com o pensamento majoritário da população. Portanto, agora o nosso desejo é retomarmos a economia. É isto que o Brasil precisa. É isso que o presidente Temer esteve fazendo recentemente na China, no encontro dos 20 maiores países. Nós precisamos retomar a economia do país, gerar emprego. Esta é a maior crise depois da crise de 1929. E São José do Rio Preto está dentro desse contexto. Nós somos um dos municípios do Brasil. Graças à nossa realidade, nós temos uma economia diversificada. Mas não podemos perder a oportunidade de estarmos sempre atentos para gerarmos emprego, para que a economia possa ser recuperada. Isto é que me moveu e que me move sempre. É o interesse da cidade como representante dela. Portanto, as minhas ações, eu sempre deixei-as transparentes. Eu nunca tergiversei. Todos sabem que eu sou um homem de posição e as assumo. Eu sou um homem que assumo as minhas posições. Eu não tenho nenhum patrão, ninguém que me orienta no sentido de fazer isto ou aquilo. Não. Eu quero o melhor para São José do Rio Preto. E através do apoio popular, nós vamos conseguir avançar ainda mais. Obrigado, candidato Edinho Araújo. Agora nós vamos para as considerações finais dos dois candidatos. Primeiro, o candidato Orlando Bossoni. Eu quero me dirigir à população da cidade, de todos os seus segmentos, os nossos bairros, as lideranças diversas, sindicais, lideranças da educação, servidores públicos em especial, a população de Rio Preto, no sentido de que eu me preparei a vida toda para esse trabalho, para ser prefeito de Rio Preto. Eu fui secretário de planejamento de 5 governos. Então, no trabalho me preparei. Os grandes projetos dessa cidade, em especial da geração de empregos, os projetos de educação, os grandes projetos passaram por minhas mãos. Então, eu tenho consciência de que estou preparado para assumir essa responsabilidade e tenho uma vida muito tranquila, tenho uma vida limpa, tenho um passado que mostra o meu amor por Rio Preto. Agora as considerações finais do candidato Edinho Araújo. Eu tenho a oportunidade, depois de ouvir muito São José do Rio Preto, de ouvir a minha família, de mais uma vez colocar o meu nome à disposição da população dessa cidade. Tenho 44 anos de vida pública. Tive a honra de ser o primeiro prefeito reeleito da história dessa cidade. A minha disposição é imensa. Acumulo, depois de ter saído da Prefeitura de São José do Rio Preto, muito mais experiência, muito mais vontade de realizar aquilo que é importante para São José do Rio Preto nesse momento. Portanto, eu tenho a consciência
de que valorizar os servidores, valorizar o funcionalismo público em todas as suas áreas, ter uma interlocução com toda a sociedade, isto faz a diferença. E eu serei o prefeito do diálogo, o prefeito do entendimento, o prefeito da democracia. São José do Rio Preto precisa voltar a respirar democracia. Isto é importante para o progresso. Muito obrigado aos candidatos Edinho Araújo e Orlando Bossoni pela presença aqui no Pinga Fogo do Diário da Região. Só lembrando que o Pinga Fogo volta na próxima segunda-feira com os candidatos João Paulo Rilo e Edinho Araújo ao vivo no Facebook do Diário da Região e no portal do jornal a partir das 9 horas da manhã. Um abraço, até lá.